Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Babado Sério. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre a relação entre o Big Brother 2024 e as ideologias de gênero que envolvem alguns posicionamentos de alguns participantes. Bom, eu, Marcos Cruz, vou apresentar para vocês uma situação muito singular que se manifestou no início do Big Brother 2024 e que gerou uma série de polêmicas nas redes sociais e que o argumento principal, gerador da polêmica, é sustentado por uma lógica de configuração das performances de gênero entre masculino e feminino. Antes de evidenciar especificamente a questão, problema que vai ser levantado aqui, é importante que nós façamos uma distinção e uma descrição mais aguçada do papel dos reality shows dentro da cultura brasileira. Diferentemente de uma lógica em que se presume que os reality shows eles condicionam formas de visão para seus telespectadores como modos de alienar no sentido mais superficial do termo quem assiste, é preciso observar por outra ótica que, na verdade, muito do que é explorado dentro desses reality shows, das condições a partir das quais esses sujeitos se posicionam, elas são reflexo da constituição histórica que a sociedade brasileira foi estruturada. Ou seja, não é a partir do reality show que se condiciona comportamentos, mas o reality show é o momento de evidência de uma historicidade que já está presente nas práticas socioculturais brasileiras. Nesse sentido, quando determinadas manifestações de preconceitos ou quaisquer fobias sociais são ilustradas com maior latência dentro dos reality shows, o que nós vamos verificar é um processo de ênfase, né, um processo hiperbólico de um conjunto de valores que já se faz presente dentro da sociedade, dentro de diferentes espaços de interação entre sujeitos. Isso a gente vai verificar em diferentes reality shows como A Fazenda, o Big Brother Brasil ou quaisquer outros que estejam tanto presentes na televisão aberta quanto em canais fechados. Para esse episódio, nós vamos observar especificamente uma polêmica que envolve a figura do cantor Rodriguinho e o conjunto de comentários tecidos por ele e um conjunto de participantes do gênero masculino sobre uma participante que era a Yasmin Brunet. E principalmente, observar de que maneira o conjunto de enunciados, né, que se transformam nesses comentários sobre o corpo da participante, como eles se relacionam historicamente com uma lógica sobre os lugares sociais de gênero e as performances que esses lugares deveriam manifestar para serem validados como dignos, humanos e cidadãos. Bom, a partir da ilustração das falas que foram proferidas, nós precisamos, para tentar delimitar nosso escopo de observação, hã, qual é o problema que nós vamos levantar em relação aos comentários feitos pelo participante? Bom, a principal questão é justamente o lugar discursivo de liberdade, ou seja, de se sentir livre, espontâneo e aberto a tecer aquele tipo de comentário sobre a participante. A partir do qual alguns participantes da 24ª edição do Big Brother se valeram para avaliar e subjugar as performances de feminilidade de Yasmin Brunet. Ou seja, de que maneira e o que sustenta essa naturalidade a partir da qual todos aqueles homens reunidos se sentiram confortáveis em avaliar de maneira pejorativa a participante. Então, nosso objetivo aqui é descrever esses pontos de referência para a instituição dessa ideia de ideologia, né? Dessa ideologia voltada para as performances de gênero e de sexualidade dentro dessa cena do Big Brother Brasil 2024. É importante de antemão sinalizar
que o que nós entendemos aqui como ideologia está diretamente ligada a uma concepção da área dos estudos linguísticos motivada pelas reflexões de Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, filósofo russo, ah, que pensou sobre o papel das palavras e seu funcionamento como formas múltiplas de significação, ele nos informa que, a partir do momento em que nós nos valemos das palavras, elas não têm um significado antecipado, prévio. Na verdade, elas adquirem significação a partir do momento em que elas são utilizadas e que elas vão ser mobilizadas para instituir relações com o outro, ou seja, com os interlocutores, para classificar, para descrever e para configurar outros lugares sociais para coisas, práticas ou sujeitos. Nesse sentido, Mikhail Bakhtin defende que os enunciados, ou seja, as palavras que se manifestam atravessadas por um posicionamento ideológico, eles sempre marcam relações entre sujeitos. Nesse caso, ideologias sobre performances de gênero significa dizer que, uh, a partir do momento em que aqueles sujeitos proferem aqueles comentários, eles se filiam a um posicionamento social que está marcadamente ligado a uma estrutura sociocultural. Nesse caso, que fica evidente desde o início, há uma figura do conjunto de homens que, em tese, poderiam avaliar, julgar e classificar a concretude ou não de uma ideia de feminilidade que a participante deveria manifestar. Bom, em termos de observação mais aguçada da questão, é importante que nós sinalizemos alguns pontos de referência para essa análise. A primeira é quem emite esse enunciado, quem diz algo. Nesse caso, nós vamos eleger a figura do Rodriguinho como esse sujeito que toma para si a maior quantidade de comentários sobre a participante. Obviamente, ele não é o único a participar dessa cena em que os comentários são proferidos, mas é um dos participantes que adquire maior visibilidade dentro dessa lógica. É importante destacar, além da figura visualizada por meio do nome próprio, né? É importante indicar qual é esse lugar social multifacetado que Rodriguinho ocupa. De forma muito geral, nós podemos identificá-lo como um homem cisgênero, heterossexual, negro, e que vai se valer desse lugar plural para classificar a participante. Aqui nós não teremos tempo para discutir o viés interseccional desses múltiplos lugares ocupados pelo Rodriguinho, sobretudo o eixo heterossexual e negro, mas nós vamos focar nossa atenção no papel de homem cisgênero para tentar elucidar, como já dito anteriormente, por meio do objetivo, quais são esses pontos de referência a partir dos quais o Rodriguinho emite os comentários feitos. Nesse sentido, três questionamentos orientarão nossa observação a partir de agora. Primeiro, qual é esse ideal de feminilidade que ocupa o imaginário de Rodriguinho? Onde está amparado esse ideal? E a quem ele serve? Vamos começar pelo começo, delimitando especificamente quais são os trechos que nós utilizaremos como material de análise. Nesse caso, fizemos a transcrição de dois segmentos proferidos por Rodriguinho e a partir dos quais nós vamos tentar mapear essas lógicas ideológicas sobre as performances de gênero que se traduzem por meio da conversa que o participante teve com seus pares naquele momento. Dentre esses comentários, o primeiro que nós destacamos é, abre aspas, eu acho ela bem bonita, ela já foi melhor, ela tá mais velha hoje, mas ela é bonita ainda. O segundo segmento, abre aspas, o rosto dela é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho. A partir desses dois momentos, esses dois recortes, nós vamos nos perguntar, primeiro, quais ideologias estão funcionando nesse comentário do Rodriguinho? O primeiro momento do primeiro segmento que nós elegemos
diz respeito à marcação. Ela está mais velha, como um princípio a partir do qual Rodriguinho descreve o lugar de observação que ele vislumbra a figura da participante. Essa marcação, por meio do adjetivo velha, nos leva a pensar que tipo de ideologia está imbricada ao pensar a subjetividade etária da mulher. A partir das colocações de Michel Foucault, que nos diz sobre o funcionamento de formações discursivas, nós tomamos conhecimento sobre a forma como o corpo da mulher é capturado historicamente a partir da ideia do novo e do velho. Em termos gerais, Rodriguinho, ao marcar esse lugar do envelhecimento para Yasmin Brunet, nos informa, por meio do modo de dizer, que o corpo jovial é o único corpo digno de apreço, de valorização e de percepção como um corpo desejável. Em contrapartida, o corpo que envelhece é visto como não digno da observação do outro como um objeto a ser desejado. Objeto no sentido da materialidade daquilo que se fala. Ou seja, a jovialidade é vista para a figura performática da mulher como algo positivo, que deve ser mantido a todo custo, enquanto a mulher que envelhece é sempre vista como aquela que não é humanizada e que não deveria manifestar nenhum tipo de traço de subjetividade que a levasse a praticar aquilo que só é restrito à mulher jovial. É interessante pensar que esse funcionamento ele não é tão distante das práticas sociais que nós vivenciamos hoje na vida cotidiana. Em uma pesquisa recente, a pesquisadora Johanna Oliveira Barbosa, ela analisou como que a figura de uma cantora paraense chamada Dona Onete, como é que essa cantora ela ressignifica esse dispositivo de subjetividade da mulher. Uma vez que é uma cantora ah, com uma idade acima de 60 anos, que fala sobre amor e sexo. Isso significa, na análise da pesquisadora, que essa divisão entre jovialidade e envelhecimento, ela começa a ser diluída. Só que essa diluição, ela ainda nos revela que há um funcionamento muito restrito e muito forte sobre a mulher jovial que deseja, que é amada, que é valorizada socialmente e nas microsituações sociais é também vista dessa maneira, e que a mulher que envelhece começa a ser esvaziada de qualquer potencialidade de ser. É interessante também pensar que dentro dessa fala do Rodriguinho, esse primeiro segmento ele dialoga por oposição com um outro trecho, que é ela está mais velha hoje, mas ela é bonita ainda. Como eu havia sinalizado, o uso do mais para marcar essa relação entre a ideia de beleza e de envelhecimento confirma aquilo que eu expliquei anteriormente em relação à suposta ideia de que envelhecer não significa apresentar um sujeito ou uma sujeita, né, com uma subjetividade considerada bela. Observem que essa construção do comentário de Rodriguinho forja justamente esse reconhecimento da subjetividade feminina. Ele aparentemente reconhece que ela é bonita, mas pelo modo de dizer, ele revela que, na verdade, a beleza que ela manifesta está instituída em outros referentes, em uma outra relação de significação que não é a mesma da mulher que ele considera como nova, como jovial. E isso faz com que ele ratifique a lógica que sustenta o seu próprio argumento. Mulheres novas, joviais, são naturalmente, isso com muitas aspas, consideradas belas, enquanto as mulheres que envelhecem precisam construir outras relações de significação
para talvez serem consideradas belas. Esse conjunto de valores que vai sendo moldado pelos comentários que Rodriguinho faz, também direcionam a uma leitura mais específica de aspectos fisionômicos que comprovariam essa manifestação dessa beleza ah, idiosincrática que Yasmin Brunet manifestaria. No terceiro recorte, em que ele diz: o rosto dela é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho. Essa passagem se configura como uma manifestação tácita das expectativas sociais construídas em torno do corpo feminino. Sobretudo, de que uma mulher, validada socialmente como uma mulher desejada, só é aquela que apresenta feições e uma estética corporal condizente com as expectativas do homem ou da sociedade, que é constituída pelos valores masculinos, e que esse corpo precisa ser moldado constantemente a fim de que ele sempre seja contemplado por esses critérios masculinos instituídos. A partir dessa instituição desse comentário, o rosto dela é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho. Nós também temos um outro indicativo muito produtivo do ponto de vista dos estudos linguísticos e em gênero e sexualidade, que é a marcação do corpo com materialidade discursiva e de análise. Quando o corpo é colocado como esse objeto de reflexão, nós temos que observar três aspectos dentro dessa prática de linguagem que nós estamos observando, que é os comentários que o participante faz sobre Yasmin Brunet. O primeiro é que, ao instituir o corpo como materialidade, nós precisamos etnografar os sentidos que são traduzidos, são concretizados no ato de fala desse sujeito. Isso significa dizer que nós vamos tentar mapear os sentidos sobre o corpo feminino e os indicativos considerados pelo sujeito que toma a palavra como condizentes ou não com a ideia de feminilidade. Essa ideia de que há performances condizem ou não com a ideia de feminilidade é muito bem ilustrada por Judith Butler no texto Problemas de Gênero, em que a autora tece um conjunto de avaliações, de críticas sobre os modos a partir dos quais as sociedades estruturam parâmetros performáticos que os sujeitos precisam produzir constantemente para que sejam reconhecidos dentro de uma classificação social. Nesse caso, a classificação gira em torno da figura do homem e da mulher. E, como nós já visualizamos anteriormente, esse comprimento valida de forma natural o corpo e as performances desses sujeitos, instituindo e institucionalizando o lugar de homem ou de mulher, ou, caso não seja reconhecido como tal, acaba sendo estranhado, rechaçado e, por vezes, anulado. Dessa breve fotografia exposta por meio dos comentários de Rodriguinho, é possível mapear, em primeiro lugar, o funcionamento de um ideal de perfeição ah, a partir ah, da experiência de homem que Rodriguinho ocupa e que vai ser projetada para a figura de Yasmin Brunet. Esse ideal de perfeição, ele se concretiza por meio da expectativa social de que a mulher apresente sempre uma feição angelical e um corpo, né, bem cuidado. Aqui, no canto inferior direito, eu trouxe uma comparação com as estátuas gregas, que justamente previam essa ideia de perfeição, de esmero com o corpo, de trabalho árduo com a corporeidade, e que é levada a cabo até hoje, como forma de mapear quem supostamente cuidaria do seu corpo e deveria ser reconhecido de forma natural como ocupante
de um lugar generificado, hã, e naturalizado dentro desse lugar instituído. É possível perceber pelo próprio argumento, de Rodriguinho, que esse cuidado com o rosto, com essa feição angelical ainda é reconhecido. Essa percepção do participante é muito produtiva do ponto de vista da organização social, uma vez que, embora ele reconheça que a participante envelheceu, ela ainda preenche um dos requisitos para ser reconhecida de forma natural como uma mulher a ser, hã, desejada, valorizada ou, naturalizada dentro do próprio estatuto de mulher. Mas é importante também pensar que, uma vez que ela é um corpo que envelheceu, quais foram os mecanismos, pelos quais ela teve que se submeter para que o corpo, pelo menos no ponto de vista do participante, que o rosto, cumprisse esses requisitos em torno, da figura do feminino. Acho que a primeira percepção diz respeito aos procedimentos estéticos, à necessidade contínua de se submeter a procedimentos que modifiquem e tentem preservar a jovialidade da mulher. Obviamente que essa contradição ela acompanha a constituição da subjetividade feminina, uma vez que o corpo envelhece, mas o rosto precisa tentar preservar as condições mínimas de valorização daquela subjetividade. Mas, embora Yasmin Brunet consiga ser contemplada do ponto de vista da expressão estética facial, ela ainda é capturada de forma negativa por conta de sua composição corporal. Ao pensar nessa não completude da das expectativas sobre a performance de feminilidade que enquadraria naturalmente a figura de Yasmin Brunet dentro da categoria mulher, é importante pensar nesse funcionamento da lógica de estranhamento, uma vez que, hã, a figura e os referentes voltados para a feição do rosto angelical preencherem as expectativas do feminino, o corpo de Yasmin Brunet depõe o inverso, pelo menos na lógica da masculinidade hegemônica, uma vez que o cuidado corporal e as medidas que o corpo de Yasmin manifestam questionam essa naturalidade dos argumentos que instituem a visão do homem sobre a mulher. É interessante pensar que são as medidas corporais de Yasmin Brunet que viram pauta dentro dos argumentos dos participantes masculinos, hã, na medida em que eles começam a avaliar não só as medidas corporais, mas a própria rotina alimentar de Yasmin, que, para título de exemplo, hã, não deveria nem ao menos comer bolacha em determinados momentos, uma vez que isso, poderia prejudicar a feição corporal da participante. Apesar de parecer até um pouco jocoso essa captura constante de quaisquer elementos dos hábitos alimentares da participante, por exemplo, a partir da captura de uma rotina de exercício físico e de hábitos alimentares que a própria cultura brasileira, se, organizou e construiu uma arquitetura discursiva em torno do corpo feminino. Uma obra muito interessante, chamada Gordos, Magros e Obesos, de Denise Santana, mostra como que, a partir da década de 60, a imprensa e redes de academias implementaram essa imagem do feminino como um corpo que deve estar em constante vigilância em relação às suas medidas e a seus hábitos alimentares. E isso se, pulveriza em diferentes práticas de interação, em diferentes conversas, interações entre pessoas mais próximas e menos próximas, como algo naturalizado, aquilo que pode surgir quase impetuosamente em qualquer comentário, justamente por conta da capilarização do enunciado para diferentes instâncias sociais. Obviamente, que os
Comentários sobre Yasmin Brunet não são os únicos aspectos que devem ser observados e analisados dentro dessa cena que nós elegemos para análise. É importante também observar as condições de realização do próprio comentário elaborado por esses participantes, em que condições esse comentário foi elaborado. A primeira porta de entrada é a percepção de que eles emitem esses comentários como algo natural para esse lugar social forjado como o lugar do homem. Ou seja, a cultura brasileira, né, historicamente repetida em diferentes momentos da história, naturalizou ou forjou como naturalizada uh, essa despreocupação com comentários sobre o corpo feminino, em que a mulher vira um alvo de avaliações valorativas, inferiorizantes ou até mesmo jocosas em relação ao lugar do homem. Mas, para além disso, é interessante observar que existe um outro gesto muito particular dentro dessa configuração, que é o que nós vamos chamar de gesto 1, que se caracteriza por avaliar o corpo da mulher como forma de inserção em um microgrupo social. Observem que, para além do comentário emitido por Rodriguinho ou por qualquer outro participante que estava naquele momento de interação, falar sobre a mulher, julgar a figura da mulher, significa dizer que você está cooperando dentro de uma lógica conversacional e que sua cooperação é condição para que você seja reconhecido como um par dentro daquele grupo. Em outras palavras, você só pertence àquele grupo se você replicar os mesmos comportamentos que o grupo institui como naturais. Neste caso, avaliar o corpo feminino. Em uma observação macro-social, essa mesma forma de validar a sua participação no grupo social também funciona como um mecanismo de validação do próprio lugar de masculinidade. Isso significa dizer que o lugar do masculino ocupado por esses sujeitos é ratificado a partir do momento em que eles cooperam com a interação entre esses sujeitos e multiplicam os comentários sobre as mulheres. Esse funcionamento macrosocial é muito bem analisado em um artigo chamado Masculinidade Hegemônica, Repensando o Conceito, escrito por Connell e Messerschmitt, em que os autores mostram como que, nas práticas mais situadas, aquilo que nós vemos como macroestrutural se institui efetivamente. Nesse caso, a masculinidade. Na leitura dos autores, é por meio dessa prática situada, eventual, e materializada visualmente pela interação entre esses sujeitos, que o lugar de masculinidade é reafirmado por meio do proferimento de comentários que projetam uma certa imagem do homem como avaliador da mulher. E, consequentemente, ao avaliar, ao tecer os comentários, esses comentários funcionam como um tipo de demonstrativo da validade da ocupação do lugar do homem em sociedade. Bom, como breve conclusão desse conjunto de informações que constituem essa análise para esse episódio, o que nós podemos confirmar é que, para constituir uma performance de masculinidade, os participantes do Big Brother, eles mobilizaram e se filiaram a ideologias de depreciação do corpo feminino em suas dimensões éticas, ou seja, de como se comportam em relação aos seus hábitos alimentares, por exemplo, e estéticas, da evidência visual, facial ou corporal. Essa forma de depreciação acaba por também um regime cíclico reafirmar a figura dessa masculinidade, que para o coletivo social não se demonstra como a mais saudável possível. Bom, pessoal, espero que esse episódio contribua
Deixem o like, compartilhem, enviem suas dúvidas nos comentários e também não deixem de seguir a página do Eduqueer no Instagram e também no canal no YouTube. É isso, tchau!